Graça e paz, meus amados. Aqui eu, José Alves Rocha, no canal Profecias Consumada, trazendo aqui hoje mais um vídeo para os irmãos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Novo Testamento. Porque muitos irmãos nas igrejas, ele lê os livros históricos e diz que é o Novo Testamento. Mas eu quero dizer para os irmãos que o Novo Testamento ele começa no livro de Romanos e termina em Hebreus. São exclusivamente as cartas de Paulo. Os que vocês chamam de Novo Testamento, incluindo Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Tiago, não são livros históricos, não são livros do Novo Testamento, são livros históricos, a biografia de Cristo. Lembra, irmãos, que o testamento ele só tem valor quando o testador é morto, tá? Se vocês for ver o nome de uma rua, por exemplo, só coloca o nome de uma rua no nome, usando o nome de uma pessoa, quando aquela pessoa é falecida. Porque aí é que o testador, que o livro começa a ter a validade, porque o testador ele não tem valor enquanto o testador vive, tá? Só quando ele está morto. Vocês lembram que esses livros históricos da biografia de Cristo, quando Cristo chamou os 12 apóstolos, foi eles que escreveram, tá? Incluindo mais tarde um pouquinho o livro de Marcos e de Lucas, que também foi ali dentro do Velho Testamento. Porque Jesus ele foi chamado, tá? E Deus enviou o seu filho, está lá em Gálatas 4:4, tá? Sobre a lei, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E sobre a lei ele chamou os apóstolos veio sobre a lei. O único dos que vieram depois da morte dele foi Paulo. Então, ele já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Então, esse livro de Paulo, do Cristo ressuscitado, chamado com Cristo depois da carne morta, esse é que tem validade sobre o Novo Testamento, tá bom, irmão? Porque Cristo, na verdade, ele vive, mas carnalmente ele não vive, a carne foi morta, tá? Então, como o livro foi chamado para nós sobre a carne, então, esse chamado dos apóstolos, os escritos dele, só tem validade. Assim mesmo ele foi chamado para os judeus, tá? Não foi para os gentios. Lembre que todos nós que não somos nascidos em Israel, nós somos gentio. Nós não somos judeu. E os apóstolos é chamado para o gentio. Para quê? Para fazer a transição da lei para a graça, tá? Por isso Cristo chamou os apóstolos. Mas o apóstolo dos gentios, vocês sabem, né, irmão? Vocês sabem que é Paulo. Você só não leva a sério. Os apóstolos dos gentios é Paulo, não é, por exemplo, os 12 apóstolos, tá? Você vê que Paulo veio bem mais tarde, tá? O evangelho de Paulo foi um evangelho que foi recebido numa glória, no terceiro céu. Um evangelho que estava oculto desde a fundação do mundo. Eu vou te mostrar aqui agora, tá, irmão? Vou te mostrar agora para vocês entenderem, tá? Então, preste bem atenção, tá? Vamos falar logo aqui de Mateus, tá? Mateus 10, versículo 1 ao 7, onde é o chamado dos apóstolos. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu estou com o monitor aqui atrás de mim, ó. Onde está aqui, tá vendo aqui, ó? Mateus 10, 1 a 7. 10, 1 a 7. Vamos começar do 1, ó. O chamado, seus 12 discípulos, tá vendo aqui, ó? 12 discípulos. Deu-lhe autoridade, viu aí, ó? Autoridade para expulsar espírito imundo e curar todas as doenças e enfermidade. Mas uma coisa, ó, tá vendo isso aqui, irmão? Isso aqui foi na transição, tá? Na transição, tá? Da lei para a graça. Como os judeus estavam debaixo da lei e não tinham fé na graça, é tanto que mataram o Senhor da graça.
que é Jesus. Mataram o Senhor da graça, que é Jesus, tá? Por falta de fé. Então, expulsar esses espíritos imundos, que é cérebro, consciência, né? Fazer a consciência deles. E doenças, isso era para um gesto de fé, irmão. Hoje as igrejas ficam usando isso aqui, ó, e dizendo, vem aqui porque Cristo está curando. Não estou dizendo que Cristo não cura. Só que a cura é pela fé. Usa a tua fé. Que isso já ficou determinado. Isso aqui que Cristo fazia, ó, foi para uma demonstração para simular a fé daqueles que não tinham fé nele. No caso, os judeus. Tá bem, irmão? Os judeus. Então aqui, tá vendo? Chamados seus 12 discípulos, tá? Deu-lhe autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar todas as doenças. Isso aqui, ó, só você usar a tua fé, tá? Já está determinada por Deus, tá? Sobre nós, tá? Qualquer um que usar a sua fé não precisa de homens, precisa de você ter fé. Mas você simula a fé dos homens, que é a sua não validade que você não usa. Use a tua fé, que isso aqui já ficou determinado para todos deles, tá? Todo de Cristo. Essa aqui já está determinado, meu irmão? Aqui é o chamado dos 12, você já viu aí? Vamos lá. Vamos lá, falar um pouquinho, para vocês entenderem o mistério, tá? Vamos mostrar agora, ó. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Tá vendo aqui, ó? Dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão chamado Pedro. Presta bem atenção, Pedro, ó. Presta bem atenção nesse nome aqui, ó. Pedro e André, seu irmão. Tiago, presta bem atenção aqui, ó. Pedro, Tiago. Vê que esse aqui, ó. Os livros estão escritos, eles escreveram, tá? Eram escritores, tá? Pedro, Tiago, filho de Zebedeu e João. Ó, aqui, tá vendo aqui João, ó? João, vê para quem foi chamado eles, tá? Presta bem atenção. Seu irmão, presta bem atenção. Seu irmão, vamos lá. Filipe, Bartolomeu, Tomé, tá vendo aqui, ó? Mateus, tá? Você já viu lá Tiago, João, tá? Tá vendo aqui agora Mateus? Você já viu Pedro? Mateus, é o que você ia ler dizendo que é Novo Testamento, tá? Mateus, o publicano, Tiago II, tá? Filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelote, Judas, que esse aqui não escreveu nada, foi o atrapalhado, Iscariote que o traiu. Vamos lá. O traiu. Presta bem atenção, meus amados, para vocês entenderem, né? Jesus, está ouvindo aqui, ó? Jesus enviou esses 12 com uma seguinte instrução. É uma ordem, tá? Instrução. Você está entendendo aqui, meu amado? Instrução, tá? Não se dirijam ao gentio. Não é para pregar para gentil. Lembre que eu falei para vocês que todos que não são judeus são gentil. Por acaso, você brasileiro nasceu em Israel? Você brasileiro nasceu em volta de Israel? Na Síria? Por ali? Na Turquia? No Egito? Você nasceu lá? Não. Então quem está de fora da Ásia, do Oriente, é gentios. Nós somos gentios. E não é para se dirigir ao gentio. Nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Mateus, nem Lucas, nem Marcos, que entraram depois, mas também debaixo da lei, não são para ser dirigidos a gentios. Nós somos gentios e a palavra desses livros vem para nós, né? Nem entra em cidade alguma dos samaritanos, porque eram gentios, tá? Não entra em cidade de samaritano. Vamos lá. Vocês estão prestando, estou explicando bem, para vocês entenderem a situação, para não ficar perdido. Olha lá, versículo 6. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Antes dirijam-se às ovelhas
perdida de Israel. Então, meu amado, se você não é ovelha, você é ovelha perdida da casa de Israel? Não, nós somos gentios. Então, Pedro, Tiago, João, Lucas, tá? Lucas, Marcos, tá? Tiago, não são para nós. Não é para essa época. É para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós não somos judeus, tá? O nosso apóstolo vai vir depois. Você viu Paulo aqui nesse meio, nesse chamado? Viram Paulo? Volta um pouquinho, ó, tá gravado, tá? E tá no monitor. Vá. Vê se você encontra Paulo aqui. Paulo não está aqui, nesse meio, tá bom? Aqui o único que tem um mestrado entre graça e lei é Pedro, porque Pedro andou lá na frente com Paulo, ele aprendeu muito com Paulo, foi tanto que Paulo andou corrigindo a Pedro, tá? Porque era para pegar o evangelho da graça e Pedro estava trazendo os judeus para debaixo da lei, pegando a circuncisão. Então, não era para pegar circuncisão, ele era para falar para o circunciso, para que o evangelho agora é da incircuncisão, não do circunciso. Circunciso era os judeus. Então era para tirar os judeus debaixo da lei, o circunciso, para vir para a graça, tá? Então por isso aqui vocês vão encontrar demônio, pecado, né? Aí tem uns irmãozinhos, como a gente diz, que nós não estamos mais debaixo do pecado. Mas João disse que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. João é apóstolo dos judeus. João estava debaixo da lei. E debaixo da lei estavam todos debaixo do pecado. A obrigação deles era pregar o que era pecado para tirar aquele povo que Jesus vinha para morrer por eles, para vir para a graça. A única graça não tinha pecado. Mas eles ainda estavam debaixo do pecado, debaixo da lei. Por isso que lá em Marcos diz que sua mão pecar, corta. Mas tu acha que Jesus vai mandar cortar a mão, irmão? Irmão, como é que você diz que Deus é amor e diz que ele manda cortar a mão? Ele faz uma simulação para não pecar, que é melhor entrar no inferno, que é a sepultura, porque se você pecasse, por a testemunha de 2 ou 3, ela é jogada da sepultura, porque a lei de Moisés mandava matar. Por isso Jesus está dizendo, é melhor entrar no céu sem uma mão, porque ir para o inferno, tá? É uma simulação. Jesus jamais vai mandar ninguém perder a mão. Então ele não tinha autoridade, tá? Então, inferno era sepultura. Então era melhor você ir para o céu com o amor, também na simulação, tá? Para que você não fizesse aquilo. Porque a lei de Moisés mandava matar. Não era Jesus, não era Deus que mandava matar. Era a lei de Moisés. Então era melhor entrar no céu com a mão só, para você não fazer isso, porque você vai morrer. A lei mata. Isso Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que ele vai matar. A lei de Moisés era que matava. Tá bom? Vocês sabem disso. Então, entenderam mais ou menos? Tá? Antes dirijam-se as ovelhas perdidas de Israel. Olha o versículo que você quer. Por onde for pregues esta mensagem. O reino dos céus está próximo. E assim que Jesus morresse e ressuscitasse, aí entrava definitivamente o reino de Deus, o reino espiritual. Então, irmão, não confunda, tá? Quando você ler os livros dos apóstolos, tá? Não os livros de Paulo. Se você for prestar atenção no livro de Paulo, você não vê mais pecado, você não vê mais inferno, você não vê mais nada disso. Paulo só prega o amor. Né? Nenhuma condenação porque estão em Cristo Jesus, o nosso pecado já foi perdoado, tá? Jesus já gravou tudo na cruz. Presta atenção lá como é a mensagem de Paulo, tá? A mensagem de Paulo, porque Jesus já tinha ressuscitado, já tinha tirado o pecado, mas esses aqui, ó, eles estão debaixo do pecado, pregando uma mensagem dura, porque não podia pregar uma mensagem para os judeus, a não ser uma mensagem dura. Porque os judeus, viu lá, eles mataram os profetas, mataram até o Senhor da graça, o Senhor Jesus, mataram os apóstolos, tá? Como que ia trazer uma mensagem de amor para esses camaradas, tá?
Então, a mensagem era para os judeus escolhidos, tá? Escolhidos. Não era para todos, é igual hoje. A mensagem de amor é para os escolhidos, tá? Então aqui, como ele estava debaixo do rei, perseguido pela lei, então a mensagem aqui era uma mensagem terrível, irmão. Não é a mensagem que é para hoje. Então você chega nas igrejas hoje, você só encontra isso, ó, pecado, 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 pecado. Tá? Porque as igrejas não sabem discernir o que é graça e o que é lei. Tá? O que é livro histórico e o que é o Novo Testamento. Tá? Então, se você tiver nos ensinos de Mateus, os ensinos de Marco, de Lucas, os ensinos de João, assim mesmo João já tem muito amor. Ensino de João, ensino de Tiago, e lá Tiago dizer que das obras, que a fé sem a obra é morta, porque era lei, tá? Na lei sim, a fé sem obra é morta, você tinha que trabalhar, só que hoje nós não temos que trabalhar, hoje nós já somos salvos, Jesus já fez tudo na cruz por você, mas as igrejas te obrigam a você fazer aquilo que Jesus já fez. Amém, irmão? Então vocês não são ovelhas perdidas da casa de Israel, tá? Aqueles apóstolos, está aqui, ó, para as ovelhas perdidas de Israel. E pregar o reino de Deus está próximo. E Jesus pregava o reino de Deus. Amém, irmão? Está entendendo, né? Vamos lá. Vamos continuar a mensagem. Eu estou aqui ensinando para vocês entenderem, tá? Entender, tá? Olha o que diz aqui, ó. Gálatas 2, 7 a 9. Gálatas 2, 7 a 9. Vamos lá, ó. Veja quem é o nosso apóstolo dos gentios. O apóstolo dos gentios. Você vai ver lá na frente, dos gentios. Não é Pedro, Tiago, João, não é Marcos, não é Mateus. Apóstolo dos gentios é esse aqui, ó. Paulo. Esse aqui é o evangelho de Paulo. Esse é exclusivamente para as igrejas de hoje, que você não vê pregar nada disso aqui. Quando usa alguns versículos de Romanos até Hebreus, é distorcido. Pega aquela parte onde tem algumas palavraduras para alguns judeus, que tem, aí joga para cima dos que são escolhidos de Deus. Vamos lá. Pelo contrário, Gálatas 2, 7 a 9, vamos aqui ler no versículo 7, tá vendo? 7. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiado a pregação do evangelho aos incircuncisos, tá? Os circuncisos, que é o circunciso? Somos nós. Circunciso é esse aqui, ó, judeus. Então, a Paulo foi confiado a pregação do evangelho ao incircunciso, porque gentil nunca aceitou ser circuncidado. Circuncidado, tá? Assim como a Pedro, ao circunciso, da circuncisão, tá? Ao Pedro do circunciso, ao circunciso. Nós somos incircunciso, cadê? Incircunciso, tá vendo aqui, ó? Incircunciso, aqui circuncisos, tá? Que é os judeus. A Pedro, tá vendo aqui, ó? Circuncisos. Vamos lá. Para vocês aprenderem, aprenda comigo. Irmão, vocês entram no canal Profecias Consumadas, que vocês vão aprender o que é o verdadeiro evangelho. Estou aqui para ensinar vocês, tá? E tem outros também no YouTube, graças a Deus por esse veículo que foi dado a nós, para ter o prazer de pregar o verdadeiro evangelho, que as igrejas não deixam. Puxa o palitozinho da gente. Não deixa. Porque esse evangelho não interessa a elas, tá bom? Não interessa. Vamos lá, versículo 8. Ah, pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, tá vendo aqui, ó? Judeus, tá? Circuncisos judeus, tá? Nós somos incircuncisos, que não aceitavam ser circuncidado, tá? Tá aqui, ó. Após Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo ao circunciso, aos judeus, tá? Também operou por meu intermédio para com os
gentios, que Paulo fala, tá? Por o meu intermédio aos gentios, tá vendo aqui, ó? Gentil. Então, Paulo é apóstolo do gentil, Pedro, que comanda os 12, é apóstolo do circunciso, tá? Circunciso, e circunciso somos nós. Circunciso, vamos lá, versículo 9, para vocês entenderem, aqui o 9. Reconhecendo a graça que me foram concedida, Tiago, Pedro e João, tá vendo aqui? Tiago, Pedro e João, aí você inclui mais Mateus, você viu lá do chamado, mais Mateus, inclui mais Lucas, Marcos, que entraram ali um pouquinho mais tarde, mas também debaixo da lei, estão junto deles aqui, tá? E João, tidos como colunas, né? E estenderam a mão, viu? Direita a mim, e a Bernabé em sinal de comunhão, e eles concordaram em que devíamos nós dirigir aos gentios, tá? Bernabé e Paulo em comunhão para o gentio, e ele é o circunciso. Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos, Lucas, aqui tudo para o circunciso, para os judeus, tudo para os judeus. E Barnabé e Paulo para os gentios. Tá? É possível vocês não entenderem. Lê aí que você vai entender. Estou explicando um pouco, estou só lendo para vocês. Vamos lá, amados. Para vocês entenderem melhor, tá? Colossenses 1, 21 a 27. Presta bem atenção que a Paulo foi entregue o evangelho dos gentios. A Paulo o evangelho dos gentios. Vamos lá. Versículo 21. 21, tá vendo aqui? 21. Antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes. O evangelho vem para mudança de mente, tá? De postura. Você não muda a postura, tem que mudar a mente, né? E suas mentes eram inimigos por causa do meu procedimento, por causa do mau procedimento de vocês, tá? Estava separado de Deus, tá? Como estava separado de Deus? Que estava tudo debaixo da lei. Os que estavam debaixo da lei estavam separados de Deus, estava debaixo do evangelho de Moisés. 22. Mas agora ele os reconciliou, acabou, tá? Reconciliou pelo corpo, na morte, né? Corpo físico. Pelo corpo físico de Cristo. Então, na morte de Cristo, foi reconciliado todo mundo, tanto judeus como gentios, aqueles que são da salvação. Porque nem todos judeus hoje é salvo, tá? E como pensam as igrejas. É os judeus escolhidos, tá? É escolhido. Hoje acabou o ministério judeu, depois da queda da igreja, hoje é todo mundo igual, tá? Os escolhidos e os perdidos, que não é de Deus, é judeus, é gentil, é tudo perdido, tá? E os que são de Deus, tanto judeus como gentil, estão debaixo da predestinação. Vamos lá. Mediante a morte, para apresentá-los adiante dele, santo, incorrupáveis e livre, não debaixo de mão de pastores, de tutores, livre de qualquer acusação. Irmão, deixa eu perguntar a você, livre de qualquer acusação. Por que que o diabo anda dizendo que vai levar vocês para o inferno? Isso, meu irmão, é de lei, debaixo da lei, tá? Se você está debaixo da lei, vocês estão acusados, vocês estão perdidos, você tem que se converter. Você já viu como é que os crentes da lei, que não tem fé, falam, vai se converter. Mas não, irmão. Debaixo da graça, livre de qualquer acusação.
livre de qualquer acusação. Outra coisa que eu quero falar para os irmãos, cuidado com a Bíblia que vocês leem, tá? Essa aqui é a Bíblia NVI Internacional, tá? É uma Bíblia que a gente usa, que é uma Bíblia que ela é bem perto da original, tá bom? Se vocês vão para essa aí de Manuel Ferreira aí, meu Deus, vocês estão mortos, tá? Que vão botar vocês debaixo do pecado, tá? Porque é a mesma palavra, só que distorcida, tá? Ele usa a palavra distorcida, tá? Cuidado. Por isso aqui você está vendo que há uma diferença, tá? Essa Bíblia aqui é quase original, tá bom? Livre de qualquer acusação. Vamos lá. Versículo 23, para vocês entenderem, vamos lá. Desde que continue alicerçados e firmes na fé, é isso aqui que salva, só que não é a nossa fé, é uma fé implantada por Deus, que é dom de Deus, tá? A fé natural, a fé física, você tem fé de todo mundo, só que a fé natural é uma fé que só tem os salvos, tá? É aquela fé que é louco, que vocês acham que é loucura, tá? Firme na fé, sem se afastarem da esperança. Por que a esperança? Tem crente que vai nas igrejas hoje que os teólogos bíblicos, ele não sabe explicar isso para vocês. É por isso que vocês ficam na igreja esperando Jesus voltar. Por causa da esperança, tá? Jesus vai voltar. A esperança, tá? Você tem que ficar firme esperando, tá? Porque olha a esperança. Não, irmão, não tem nada a ver isso aqui com isso, tá? Essa esperança aqui, ó. Isso aqui foi escrito no ano 64. A volta de Cristo foi no ano 70, que se cumpre 70 semanas de Daniel, que está lá de Daniel 9, 24, 25, 26 e 27. Vocês podem ler lá que você vai ver tudo. Isso aqui está concretizando. Então, se isso aqui foi escrito, faltando 6 anos para a queda da igreja e para a volta de Cristo, para a segunda volta de Cristo, então esse povo dessa época, ele estava em esperança, tá? Estava em esperança, por isso que está aqui na esperança, tá? Porque a segunda volta de Cristo ainda ia acontecer, mas no ano 70, lê Daniel lá, já aconteceu. Então isso aqui não é mais esperança, hoje é fato, hoje é realidade, já aconteceu. As igrejas não sabem explicar isso aqui para vocês, bota vocês debaixo de uma esperança que hoje não existe. Amém, irmão? Que hoje não existe. Estou explicando para vocês de novo. É aqui, porque está escrito a esperança. Faltava 6 anos para todo o fato acontecer. A tribulação, a volta de Cristo, tá? Você vê lá em Mateus 24, 29, ele já voltou, tá bom? Já voltou. A ressurreição, o arrebatamento já aconteceu, tá? Então, nessa época não tinha acontecido. Então eu estava debaixo de esperança. Então se vocês for ficar olhando isso aqui para o dito das igrejas, vocês vão morrer e não vai esperar nunca, tá, irmão? Porque ele não vai vir mais, tá? Essa esperança aqui para hoje não é válida, tá? Era para aquele tempo, está a esperança, tá? O evangelho que vocês já ouviram, tá vendo aqui? Já ouviram. Hoje eles ficam pregando, tá ouvindo aqui a esperança do evangelho que vocês ouviram, não é vai ouvir, já ouviram e que tem sido proclamado, tá vendo aí, irmão? Tem sido proclamado, já foi proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, você viu que não é hoje, irmão? Paulo está aí, onde é que está Paulo? Eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui, ó, Paulo estava como ele, Bernabé, estava pregando este evangelho para tirar o povo de debaixo da tribulação. Por isso que nesse tempo ele estava em esperança, porque Jesus não tinha vindo e Paulo estava proclamando a vinda de Jesus para o pessoal se livrar da tribulação e fugir os que estavam no monte. Não é nada para hoje. Os outros discípulos diziam, vocês que estão na Judéia, fujam
fuja. Os que estão no campo, não volte atrás. Esse era o evangelho daquele tempo. Não volte atrás. Por isso, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Condenado de quê? Se a salvação é os escolhidos antes da fundação do mundo, é condenado na tribulação. E os que fugiram para a Ásia Menor, onde foi mandado o Apocalipse para 7 igrejas da Ásia, eles não foram condenados pela tribulação. Aqui estava Paulo ainda pregando sobre isso, e os discípulos que já estavam terminando, que Paulo veio depois, Paulo terminou, então eles pregavam este evangelho das ovelhas perdidas da casa de Israel naquela época. Aí depois Paulo se estendeu aos gentios. Amém, irmãos? Vamos lá. Leia em casa, tá aqui o versículo. Versículo 24. Agora me alegro em meu sofrimento por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Irmãos, já presta atenção que eu acabei de falar para vocês aqui? Que Paulo veio um pouquinho adiante terminar um evangelho. Se você ver aqui, ó, dá a entender um evangelho porque Cristo, ele ressuscitou e não ficou aqui, ele levou Paulo ao terceiro, só vou mostrar aqui na frente, tá? E passou para Paulo o evangelho dos gentios, e Paulo cumpriu o resto das aflições de Cristo. Está vendo aqui, ó? O resto, tá? Completo no meu corpo, o que resta, tá vendo aqui, ó? Resta das aflições de Cristo. Paulo completa no corpo dele o que resta das aflições de Cristo, dando a entender que Paulo estava completando um evangelho que Cristo deixou confiado a Paulo, porque ele ressuscitou e Paulo veio terminar aquilo que ficou incompleto. Tá entendendo, irmão? Não estou preferindo, eu sei que muito irmão vai me chamar de burro, tá? Mas não é eu, né, irmão? Tá aqui, tá vendo? Pega a Bíblia de vocês e lê, tá? Tá aqui, tá bom? Tá aqui, tá bom? De Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Não é igreja, templo de pedra, tá, irmão? Tá falando da igreja, a igreja não tem corpo, tá? O corpo da igreja é o corpo nosso, que nós que somos o templo de Deus. Entenderam? Vamos lá. Versículo 25. Para vocês entenderem. E dele me tornei ministro. Está vendo aqui, ó, o que Deus fez com Paulo? E dele me tornei ministro de acordo com a responsabilidade, ó, responsabilidade por Deus. Não é do querer dele, tá? Este evangelho dos gentios estava oculto. Por Deus, a mim atribuída de apresentar-lhe plenamente a palavra de Deus, tá? Foi a Paulo atribuído apresentar-lhe plenamente a palavra de Deus. Foi Deus que escolheu Paulo para fazer este evangelho, tá, irmão? Para que vocês não confundam e fiquem me xingando. E não, mas um paulista aí, uma viúva, o cara chama de viúva de Paulo, né? Por ele ser viúva de Moisés, está debaixo de uma maldição e não quer ser livre, não quer ser livre. 26. O mistério, é o mistério, tá? O mistério que esteve oculto durante época. Deus não passou aos 12 apóstolos que pregavam. Lembra lá que eu falei para você? Mateus, Marco, Lucas, João, Pedro e Tiago. Esse mistério aqui que foi oculto para ele, tá? O mistério que esteve oculto foi passado só a Paulo.
foi o único apóstolo, por uma revelação, foi ao terceiro céu. E lá Deus passou esse evangelho que estava oculto. Esse é o evangelho de hoje, para nós ouvir hoje. Não para fazer efeito, mas para nós aprender. Isso aqui tudo já foi escrito, já se cumpriu. É para nossa sabedoria, para nós entender do plano que Deus teve para nós após a cruz, não antes da cruz. As igrejas estão comendo comida antes da cruz, mas a graça é depois da cruz, depois da ressurreição. Isso começa no livro de Romanos até Hebreus. Você vai ver isso aqui, tá, irmão? Antes você não vê, porque só Paulo é um mistério que esteve oculto. Isso aqui não foi passado aos 12. Por exemplo, os 12, Paulo estava no meio dos 12? Quando ele passou as instruções para ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, Paulo estava lá? Não, não estava. Paulo veio bem depois e recebeu isso aqui, ó. Isso aqui. Então, se você está no evangelho dos apóstolos, que não é de Paulo, você não está vivendo o evangelho da graça. Você está debaixo da lei. E por debaixo da lei, você está debaixo de uma maldição. Porque vocês estão rejeitando a Cristo e rejeitando Moisés. Se o evangelho de Moisés para hoje tivesse validade, Cristo não tinha morrido. Para trazer um novo evangelho, como Paulo disse, um outro evangelho que ele recebeu. Não é aquele evangelho. E presta atenção, cuidado com os apóstolos, cuidado, que são a biografia de Cristo e para as ovelhas perdidas, quer dizer, e nós somos gentios, nós não somos judeus. Como que vocês vão guardar e colocar na vida de vocês um evangelho para os judeus? Vocês mataram os apóstolos? Vocês mataram Cristo? Tá vendo aí, irmão? Mataram? Se vocês mataram, tudo bem, receba. Vamos ver se Cristo vai perdoar vocês que mataram ele. Amém? Vamos lá. O mistério que esteve oculto durante época e geração. Os profetas não receberam, os patriarcas não receberam, tá? Não receberam, tá? Os sacerdotes não receberam, os apóstolos não receberam, exclusivamente Paulo. Mas que agora, 2000 anos atrás, foi manifestado aos seus santos, os escolhidos. Amém, irmão? Possível que vocês queiram que eu explique melhor que isso, tá? Melhor que isso. Eu não vou, nem Jesus vai conseguir, que vocês não aceitam. Aceitam o pastor da igreja de vocês. É exatamente. Você prega isso aqui, mostra. Tá? Eles não vê. Tá? É impossível. E eles quis Deus, tá? A eles quis Deus dar a conhecer entre os, tá vendo aqui, ó, gentios. Tá vendo aqui, irmão? Gentio não é aos judeus. Lembra que você, Brasil, é gentio. Lembra que você, argentinos, é gentio. Lembra que vocês, colombiano, é gentio. Venezuela é gentio, americanos, é gentio, alemão, é gentio, só a Ásia, o Oriente e o Ocidente, Israel, eles são judeus. São evangelho para os judeus, porque aquilo tudo é dos judeus. Judeus, tudo é dos judeus que eles tomaram, tudo dos judeus. Mas nós, fora daquele clima, ali somos gentil. E o evangelho do gentil não é o evangelho dos apóstolos. É o evangelho de Paulo. Glória, gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês. Que é Cristo em vocês. Mas sabe o que a igreja seduz a gente, irmãos? Sabe o que é? Esse dia eu estava aqui na minha casa e uma moça, né, muito convertida, né, não sai da igreja, tá, faz tudo que o pastor manda, são uma bênção na igreja. Zé, oi filha, vamos para o monte buscar a Deus? Buscar a Jesus? Eu digo, não precisa não, eu busco aqui mesmo. Não, vamos lá buscar. Eu digo, mas tu vai para o monte buscar Jesus? Sabe por quê?
Porque a igreja não ensina que Cristo em vocês, que Cristo é, o mistério que é Cristo em vocês e nós, Cristo em nós. Nós somos o templo, não é o templo de pedra, tá? O templo é nós. Como que nós saímos para buscar Cristo? Que Cristo está em nós? Como que nós vamos para a campanha, tá? Ter uma participação com Deus? Que Deus está em nós. Como que nós vamos para o templo de pedra buscar a Jesus, fazer vigília, fazer campanha? Que Cristo está em nós e nós somos o templo de Deus. Irmão, precisa as igrejas, né, acordar para a vida e ensinar as coisas certas. Tirar o pessoal debaixo do jugo, tá? Oi, vocês que é escolhido de Deus, vocês que são a Cristo, o mistério que é Cristo está em vocês, tá? A esperança da glória. Isso foi quando escreveu isso aqui, no ano 64, tá? Hoje isso aqui não é mais esperança, é realidade. Cristo já está definitivamente dentro de nós, em espírito. Amém, abençoados? Vamos lá. Vou mostrar aqui, estou mostrando para vocês. Aí daqui, Romanos 16, 25. Presta atenção. Ora, aquele que tem o poder para confirmá-lo pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação que Paulo recebeu na glória, lembra? A revelação do mistério oculto. Olha lá, tá vendo? Não passou para ninguém, só para Paulo. Oculto nos tempos passados, tá? Antes da fundação do mundo, esse evangelho estava oculto, foi passado somente a Paulo, tá? Mas eu te pergunto, Paulo estava no meio dos apóstolos ou estava depois da morte de Cristo e ressuscitou? E no caminho de Damasco, Jesus derrubou ele, levou até o céu e passou a ele este evangelho que estava oculto. Vocês comem este evangelho? É este o evangelho que vocês recebem? Ou é o evangelho dos apóstolos ou de lei que traz maldição? Você vai ver aqui na frente, que traz maldição, tá? Esse é o evangelho dos gentios, depois dos apóstolos. Mas os pastores jogam vocês debaixo do evangelho dos apóstolos. Vamos lá, irmãos. Acorda. Acorda, abençoado. Acorda. Vamos lá. Ainda, Efésios 3, 8 a 10. Presta bem atenção aqui, Efésios 3, Efésios, marca na Bíblia de vocês, 3, 8 a 10. Embora eu seja o menor dos menores, que ele veio bem depois, dos menores, dentre todos os apóstolos humildes, tá? Onde dentro da igreja é uma disputa, né, irmão? Ou não é? É uma disputa, tá? Menor de todos os santos. E foi-me concedido esta graça de anunciar aos gentios. Gentios. Paulo, apóstolo do gentio. As 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus, tá? É dos gentios que vocês não ouvem. Não ouve, tá? Que isso aqui não interessa para a igreja. Que isso aqui, traz esperança, traz certeza, tira vocês de debaixo de uma condenação, de um medo, tá? E traz para vocês ser livre. Livre. E isso não interessa para as igrejas, ok? As insondável riqueza de Cristo, que é Cristo em nós, que somos o templo de Cristo, amém? Vamos lá, vamos lá, ainda o versículo 9, e esclarecer, que as igrejas não fazem isso aqui, esclarecer a todos a demonstração deste mistério que durante as épocas passadas
foi mantida oculto. Não foi dado a ninguém. Esse é o evangelho que você tem que engolir hoje, tá? Que vocês não vê, tá? Que esse evangelho aqui dá para vocês, solta as ataduras, livra vocês. Este evangelho aqui que Deus mostrou a Paulo, mostra que vocês são livres, que vocês são escolhidos, que vocês são predestinados, e isso não é bom. Por isso as igrejas lutam para esconder isso da gente, tá? E diz que é mentira. Mentira. Se fosse mentira, não estava aqui. Então Deus está mentindo, tá? Quem está mentindo é Deus ou é a igreja? Tá? Em Deus que criou todas as coisas, tá? Criou todas as coisas. Então, ó, de esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantida oculto em Deus, que criou todas as coisas. Se você come os livros históricos dizendo que é Novo Testamento, se vocês estão debaixo do pecado, porque no Novo Testamento que vocês vê, os judeus, ali os discípulos, estão tirando os judeus de debaixo da lei, eles mostram para os judeus o que é pecado, em que eles estão envolvidos no pecado. Então você vai ver nos livros de Mateus, de Marcos, de Lucas, de Pedro, inclusivamente de Tiago, de João, todos debaixo do pecado, tá? Por isso João diz, aquele que não tem pecado é mentiroso, porque João é de um dos apóstolos da lei, e estava naquele tempo todos debaixo do pecado. Mas Jesus já ressuscitou e já tirou os pecados. Amém? Vamos lá. Versículo 10. A intenção dessa graça, que hoje é isso aqui, ó, graça, era que agora, mediante a igreja, a manifeste sabedoria de Deus, multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida. Irmãos, a outra coisa aqui, ó. Hoje não é mais buscar a Deus, é conhecer a Deus, tá? Conhecido. Hoje, na graça, a gente não se busca mais a Deus. Ah, irmão José, você tá doido, né? Mas algum pode dizer isso para mim. Você tá doido? Como não se busca mais a Deus? Não. Como você vai buscar o Deus que está dentro de você? Hoje o que Deus quer é isso aqui, ó. Conhecer. E como que é que você conhece? A palavra. É pela palavra que você conhece, que você já é salvo. Agora, como é que você sabe o que faz? É lendo a graça de Deus e a conversão pelo Espírito que está em vocês. Lendo e a manifestação do Espírito que está em vocês. É isso que dá para nós aquele chamado de conversão. A gente não se converte de nós mesmos pela carne se o Espírito Santo não fizer uma lavagem cerebral na mente. E vocês comendo lei, vocês estão debaixo da lei, vocês não estão debaixo de conhecimento, mas debaixo de autoridade. Debaixo de autoridade, vocês jamais se convertem. Porque vocês fazem algo que é forçado. E Deus não quer nada forçado. Quem força nós é o Espírito Santo, que já trabalha dentro das nossas consciências, dentro das nossas mentes. E se você não lê, tá? Não lê, para esse Espírito trazer para vocês uma lavagem, uma limpeza na nossa mente, nós estamos debaixo da lei. Tá? Debaixo da lei. Então, a autoridade nas religiões celestiais. Vamos ler de novo, né? A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridade nas regiões celestiais. Não é demônio, é o poder e autoridade, são dos pastores, são dos reis, dos governadores, tá? As potestades, tá bom? Fazer conhecido. O dever da igreja é fazer vocês conhecido, tá? Conhecido
não é convertido, é conhecido. E pelo conhecimento é que vem a convenção nas mentes. Amém? Vamos lá. Vamos lá, irmão, para vocês entenderem. Ainda, Gálatas 1, 11 e 12. Gálatas 1, 11 e 12. Presta bem atenção. Irmão, quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Por que não é de origem humana? Porque ele recebeu por um evangelho que estava oculto, que foi passado a Paulo na região celestial, no terceiro céu. O único dos apóstolos que foi ao céu em espírito foi Paulo. E recebeu esse evangelho que estava oculto. Não é de origem humana, mas o da lei é de Moisés, é de origem humana, o que você come. Vamos lá, 12. Versículo 12. Você viu que é Gálatas 1, 11 e 12. Para vocês entenderem. 12. Não recebi de pessoas, está aqui aí? Pessoas alguma. Nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus. De Jesus. Aqui Jesus Cristo. Né? Por revelação. Lá na glória. O evangelho que estava oculto, o evangelho que não foi passado aos apóstolos, foi passado exclusivamente a Paulo na glória, para dirigir aos gentios. Não foi por homens, por pessoas algum, foi por uma revelação. Paulo foi escolhido exclusivamente para isso, tá, irmão? Para isso. Aqui, Gálatas ainda 1, 7 a 9. 7 a 9. Que minha realidade, que na realidade não é o evangelho o que ocorre, é o que algumas pessoas os estão perturbando, trocando o evangelho, perturbando. Estão trocando o evangelho, tá entendeu? É para pegar o evangelho da graça, eles pegam o evangelho dos livros da biografia, tá? Dos livros históricos, do Velho Testamento, é perturbando. E esquece de pregar a lei que Cristo trouxe, a lei de Cristo. Aí eles deixam a lei de Cristo e pregam a lei de Moisés, tá? A lei de Moisés. Então isso é perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Quando você está comendo os livros históricos e a lei, está perverter o evangelho de Cristo. Entendeu, irmão? Presta bem atenção. Presta bem atenção. Para vocês entenderem. Versículo 8. Mas ainda que nos veio um anjo do céu pregue um evangelho diferente daqueles que lhe pregamos, que seja a maldição. Por isso que a gente costuma dizer, irmão, tá vendo isso aqui? Se vocês não estão nas cartas paulinas, vocês estão debaixo de maldição. Ô irmão, você que diz que nós somos viúva de Paulo, você está enganado, você está debaixo de maldição. Paulo foi o único dos apóstolos que foi ao céu e recebeu um evangelho que estava oculto. Irmão, estava oculto. E vocês comem os livros históricos e a lei diz que os que estão debaixo da graça estão debaixo de maldição. Vocês estão trocando as bolas. Trocando. Vocês que estão debaixo de maldição, diz que é os da graça, que é livre, está debaixo de maldição. Essa maldição aqui é para os que estão na graça? Não. É os que pregam um evangelho diferente daqueles que pregamos, que seja amaldiçoado, tá? Amaldiçoado. Isso aqui é repetido, tá, irmão? 2 vezes, tá? Vai ver de novo o versículo 9, que aqui diz, ó. Como já dizemos, agora repito,
Se alguém lhe anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Esse evangelho é o evangelho das cartas de Paulo. Foi o evangelho que Paulo está falando. Quem é Paulo? É o evangelho que ele recebeu. Eu te pergunto, irmãos. Te pergunto. Você viu essa leitura aqui, irmão, esse estudo? Paulo estava no meio dos apóstolos quando foi chamado? Não. Este evangelho foi passado aos apóstolos? Não, foi passado a Paulo por uma revelação. Paulo estava no meio dos apóstolos? Não, Paulo veio depois. Paulo caiu no caminho de Damasco. Está lá em Atos 9. Deus pegou Paulo e Espírito levou até o céu. Depois da cegueira dele, que foi curado lá. Tá? Levou até o céu. Passou um evangelho que estava oculto a Paulo, não foi aos apóstolos. Se vocês estão debaixo do evangelho dos apóstolos, vocês estão debaixo disso aqui, ó. Debaixo disso aqui. Ah, irmão José, mas não é para ler o Velho Testamento? Sim, pode ler. Se vocês lerem o Velho Testamento para poder conhecer como foi a origem do céu e da terra e do plano de Deus até Jesus, pode conhecer. Não aplicar na vida de ninguém. Se você aplicar, está debaixo de maldição. Não é para aplicar, mas para conhecer, sim. Aí os livros históricos que você fala aí de Mateus até Marco, Lucas, João, tem muita coisa que a gente aproveita. Inclusive, quando a gente pega aqui na graça, existe muita coisa que nós buscamos reforço na lei, mas está aqui na graça. Nós buscamos reforço na lei, está lá. Paulo pegou Davi, Paulo pegou Abraão, o próprio Jesus falou do passado. Então não é nada demais você estudar. Não é nada para você fazer um estudo na graça e pegar a referência na lei. Mas aquilo que você está estudando na graça, você pegou um reforço. Não é você pegar aquilo na lei que matava para trazer para matar as pessoas que Cristo morreu por ela. Está entendendo o mistério? Qual é o intuito da igreja? É pegar os versículos que matavam na lei, tá? Que eram julgados debaixo da lei e matavam para trazer para nós hoje que não tem mais morte. Jesus já morreu por nós. Você já lê lá o Novo Testamento, já começa, que é o para você, o Novo Testamento começa em Romano. E Paulo já começa: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito, porque o fim do mundo foi o fim da lei. A lei do Espírito deu vida em Cristo e nos livrou da lei do pecado e da morte. E os pastores pegam lá a lei do pecado e da morte e traz para vocês, matando vocês, passando para debaixo de um jugo. Não é para fazer isso hoje, mas se vocês quiserem ler para aprendizagem de vocês, é muito bom. Eu sei muita coisa, irmão, do passado, porque eu li a Bíblia 7 vezes. Por isso que eu trago isso de estudo para vocês. É bom vocês conhecerem a Bíblia de uma ponta a outra, mas aplicar não, jamais. Porque se você trazer a lei e o livro de história para aplicar hoje na gente, vocês não são judeus, nem ovelha perdida da casa de Israel. Você está trazendo para vocês uma maldição. Vocês não estão livres. Vocês não estão livres. Amém? Está entendendo o mistério, abençoados? Vamos lá. Vamos continuar para nós encerrar aqui esse. Pensei que eu não ia demorar quase nada. Ainda o versículo 10. Nós leu 9, vamos para o 10, né? Vamos lá. Já os que são a prática da lei estão debaixo de maldição. Olha, irmão. Isso aqui eu não botei aqui, não sei porquê. É Gálatas 3, 10 e 11. Gálatas 3, tá vendo aí, tá? Vocês vão ver aqui, eu não botei, tá? Esqueci. Mas é Gálatas 3, 10 e o 11, tá bom? Tá escrito isso aqui, tá? Já os que são pela prática da lei, tá vendo aqui, irmão? Estão debaixo de maldição. É por isso que a gente não quer que vocês estão debaixo. Por que o das práticas da lei? São 613 mandamentos. Deus passou 10, mas
Moisés foi autorizado a colocar os outros. Ele colocou mais 603 com os 10 mandamentos, se resulta em 613, tá? Vocês, para poder estar debaixo, livre daquela maldição que eu lhe mostrei, você tem que guardar os 613. Você não guarda um? Não guarda um? Vai guardar os 613? Já os que são pelas práticas da lei. Aqui está, o que é o dízimo? Dízimo é lei. Dízimo é lei. O que é Santa Ceia? Santa Ceia está lá de Êxodo 12. Ceia é lei. O que é o batismo? Batismo é ablusões, é lei, só troca de nome. É lei. No Velho Testamento, tudo é pelas ablusões, tinha que ser lavado em água. Aqueles que passavam pela prática da água, e era uma prática do batismo. João que veio mergulhando na água, porque não ia pegar vocês e matar para lavar. Lavava vocês mergulhado, tá? Para preparar vocês, tá bom? Para livrar você, para fazer a transição, tá? Mas ele mesmo disse que aquele que vinha após ele era mais poderoso que ele não era digno de amarrar a correia do chinelo dele. Ele batizava com água para arrependimento dos pecados. Mas aquele batizava com fogo, que era juízo, e com o Espírito Santo, aos que era escolhido, que hoje é a prática do Espírito, hoje está no reino espiritual, tá? Então, como que vai batizar hoje com água para arrependimento do Espírito Santo, que Jesus já morreu e já perdoou todos os pecados? Entra aí no canal Profecias Consumadas que você vai ver. Já perdoou todos os pecados. Então hoje o batismo não existe mais, tá, irmão? No batismo não existe mais. Já os que são pela prática da lei, então se vocês se batizam, se tomam Santa Ceia, se vocês vão para o monte, um monte de coisa, então faz campanha, tá? Vocês não estão livres, estão debaixo da maldição da lei. Tá vendo aqui, ó? Está debaixo de maldição da lei. Ah, pois, está escrito, né? Maldito todo aquele que não persiste em prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Você cumpre isso aqui? Então, se você não cumprir todas as coisas que está no livro da lei, vocês estão debaixo dessa maldição. Debaixo de maldição. Pois não diz, as igrejas levam os membros debaixo de maldição. Mas vocês amostram os irmãos, eles não acreditam no que está escrito, só acreditam no que o pastor fala. Então, meu filho, fique lá debaixo da maldição. Eu estou fora. Eu estou livre. Eu estou livre. Como eu sei que na igreja traz nós para debaixo da maldição, e se você não cumprir o que o pastor quer, você é desconvertido, eu não vou lá. Eu sou livre, eu não vou lá. Sou livre, ó. Livre, tá vendo? Livro, aqui é o livro da lei. Mas bota vocês livre. Estou ensinando, tá? Para vocês aprender, mas vocês não querem aprender, tá? 11. É evidente que, adiante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Pela lei. Vai jejuar, você não é justificado. Vai fazer campanha, você não é justificado. Vai tomar Santa Ceia, você não é justificado. Vai pagar o dízimo, você não é justificado por isso. Você é justificado, o justo viverá pela fé. E para mim ter fé em Deus, eu não dependo de igreja. Talvez a igreja tire a minha fé. Tá? Que é tanto na comida de rabo daqueles irmãozinhos convertidos lá, fanático, que dá na gente, que você não pode nem respirar, que está em pecado. Não pode nem respirar. Se você respirar, está em pecado. Você vive lá dentro oprimido. Oprimido. Porque tem os irmãozinhos que é tão convertido que você não pode dar nem bom dia. E se passar uma mulher e você olhar para ela, puta, irmão, está em pecado, tá? Está pensando na mulher? Até olhar para uma mulher e pensar no seu coração, está debaixo de pecado. Você sabe do que eu estou pensando? Você está dentro de mim? É assim. Isso é lei, meu irmão. Você não é livre. Você não é livre.
É evidente que diante de Deus ninguém é justificado por lei, pois o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Não é de obra de lei. Amém, meus amados? Não é de obra de lei. Então o justo viverá pela fé em Cristo. E aqui eu termino meu vídeo, tá, irmão? Mostrando para vocês uma coisa. O Evangelho da Graça é o Evangelho de Paulo, que recebeu no terceiro céu por uma revelação. Lê as histórias de Paulo. Os apóstolos é chamado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é chamado para nós. Nós não somos ovelha perdida da casa de Israel. Amém, irmão?